pessoas acabam dando muito mais atenção para tudo isso daí do que o momento que deveriam estar se revigorando segundo a palavra de Deus, porque quer ganhando, quer perdendo, o que nós mais precisamos e, na verdade, o que nós dependemos é do Senhor e da bênção do Senhor sobre nossas vidas, independente de quem seja vereador, de quem seja o prefeito, de quem seja o governador, o presidente, o rei, pouco importa. Nós já temos um rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que reina pelos séculos dos séculos, e é com este que nós nos apegamos e é dele que nós esperamos, nele que nós confiamos. Amém, amados? Não depositamos a nossa confiança em homens, nem em partidos, nem em governo nenhum, mas confiamos unicamente no Senhor. É lamentável perceber que tão penosamente a gente se empenha tanto por pregar isso e as pessoas, infelizmente, não entenderam, ou pelo menos boa parte delas não compreenderam. Glória a Deus, porque esses que estão aqui têm entendido e têm recebido da parte do Senhor essa instrução no Espírito Santo. Amém, queridos? Abram as Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Nós procuraremos ser breves, até porque nós temos a ceia no culto de hoje. E além de ser culto de ceia, onde normalmente o nosso horário já excede um pouco, né? Nós ainda temos essa apuração das eleições. E se porventura o resultado sair antes das 8 horas, que é quando está previsto para terminar o nosso culto, independente de quem ganha ou de quem perca, nós sabemos que essa cidade vai virar uma folia só. Então é bom que por esse tempo nós já estejamos chegando a nossas casas. Amém, amados? Lucas capítulo 14, a partir do versículo de número do 15, vamos ver do 15 em diante. A parábola da grande ceia. Todos encontraram? Ou tem alguém ainda procurando? Tem o Eximar, está procurando ainda. Lucas 14, a partir do versículo de número 15. Amém? Mandei uma mensagem para ver se a polícia dava uma passadinha aqui, porque confusão de moto aqui tá terrível. Amém, amados? Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 14, versículo 15 em diante. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém, queridos? Vejam, amados, nós estamos hoje na 4ª das 5 ministrações acerca dos 5 pilares da fé reformada.
Nós vimos acerca de uma total depravação do homem, na primeira dessas ministrações. Vimos também que essa graça do Senhor é incondicional, não depende de absolutamente nada. Também vimos que essa graça dele era limitada. E vemos hoje que essa graça dele é também irresistível. Ou seja, você pode chamar de eficaz. Você pode dizer que a graça do Senhor é eficaz, que a salvação do Senhor é eficaz, que a eleição do Senhor é eficaz, que aquele que ele escolheu está escolhido, pronto e acabou. Independente de qualquer situação. O Senhor não dá bote errado, o Senhor não arrisca, o Senhor não tenta, o Senhor não ameaça, Ele simplesmente decreta, Ele simplesmente faz, porque Ele é o Senhor. Amém, amados? Nenhum homem, divino Pai eterno, o que é que essa cidade virou? Tem misericórdia, meu Deus. Alguém que tiver o contato da polícia e puder ligar aí, pedir para a viatura dar pelo menos uma passada, quebra esse galho. Parece que a polícia está ocupada em outros lugares e não está... a bandidagem já percebeu isso e é por aqui que eles estão batendo racha, levantando pneu. Se a viatura der uma passadinha aqui, sossega. Eu tenho aqui, mas eu não posso parar para ligar. Se alguém tiver aí, quebra esse galho. Faça esse contato com um policial aí. Assim, queridos, é preciso explicar para os irmãos adequadamente como vem a funcionar essa graça irresistível do Senhor. A gente não quer de maneira nenhuma dizer que nós servimos a um Deus que sai pegando, laçando as pessoas e arrastando para o céu, pessoas que não têm o menor interesse de andar com Deus, pessoas que não queiram, como se Deus fosse puxando e a pessoa dizendo, mas eu não quero, mas vamos embora assim mesmo. Não é disso que a gente está falando. Nós não estamos querendo dizer que o ser humano não seja capaz de resistir a Deus, porque a própria palavra está dizendo em Romanos capítulo 3 que não há quem busque a Deus, não há quem entenda, não há quem faça o bem, nenhum, não há um justo, nenhum sequer. Amém, amados? Nós até comentamos a respeito disso em outras ministrações. O que nós queremos dizer é que quando a graça do Senhor age, naqueles homens que pela sua presciência, antes mesmo da fundação do mundo, ele já escolheu, essa graça para aquelas pessoas é 100% eficaz. Amém, queridos? Vocês que veem televisão de vez em quando, já viram aí campanha de vacinação contra febre amarela, vacinação contra meningite, vacinação contra poliomielite. Então tem campanha de vacinação contra tudo, né? E você vê aqueles técnicos, os cientistas dando entrevista e falando, a pessoa que se vacinar, que tomar essa vacina, vai estar 95% imunizada contra esse vírus. Porque nós entendemos que não existe nenhuma vacina que seja 100%, ou seja, a pessoa se vacinou contra a hepatite. E passado algum tempo a pessoa contraiu hepatite. Mas eu não era vacinado? Sim, mas a vacina não garante 100% de imunização, de imunidade, né? Então aqueles 5% de bobeira que ficou foi o suficiente para a pessoa beber uma água num copo sujo ou coisa parecida e contraiu aquela doença. Mas nós estamos falando em algo que sim, que é 100% eficaz. A graça do Senhor. Ela não é 99,9% eficaz, ela é 100% eficaz. Amém, queridos? Como eu falei, o Senhor não tenta, Ele não arrisca, Ele simplesmente faz. O Senhor não derramaria o seu sangue na cruz do Calvário sobre pecadores que jamais se arrependeriam. O Senhor não teria morrido naquela cruz, dando a sua vida por pessoas que jamais iriam passar a eternidade com Ele. Como quem dissesse, bom, eu até tentei, eu morri na cruz para te salvar, mas você não quis. Como assim? Os planos de Deus, a soberania divina,
os desígnios eternos do Senhor não estão condicionados ao meu querer, ao teu querer e nem ao querer de homem nenhum. Amém, amados? Amém. E que fique claro uma coisa: a misericórdia dele permite que ele anuncie essa salvação a todo homem. Não haverá um condenado sequer que um dia possa dizer: ah, Senhor, mas eu não sabia. Como não sabia? Reparem como esse texto, essa parábola magnífica começa a partir do versículo 16, porque o 15 diz respeito a um comentário que apenas suscitou a necessidade da parábola proferida pelo Senhor. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Vocês certamente já ouviram acerca de um versículo bíblico que diz que muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Tem base também na introdução dessa parábola. Certo homem deu uma grande ceia. Mateus, quando conta essa mesma parábola, diz que um rei deu um banquete. Nós entendemos numa linguagem de tipos e de símbolos que essa grande ceia é a ceia do grande banquete de Deus na entrada nossa dos seus eleitos no céu. Um convite já foi previamente feito. Muitos, se não todos, já ouviram e já se prontificaram a comparecer a essa grande ceia de Deus. Queridos, é preciso você entender uma coisa primeiro. Um grande banquete, uma grande ceia foi preparada, esperando uma quantidade de convidados. Era cultura nesse tempo aqui a pessoa matar um frango, um cabrito, uma ovelha, um garrote, um boi erado, ou 2 bois, dependendo da quantidade de gente que fosse para a festa. Então, como é que o camarada fazia? Ele saía fazendo convites, se prontificaram a atender aquele convite. O dono daquela casa imediatamente cogitou: virão tantas pessoas. E preparou a ceia baseada no compromisso que aquelas pessoas fizeram. Não, virá 200 pessoas para jantar. Nós fazemos isso aqui direto quando nós fazemos nossos eventos aí, só que a gente meio velhaca, a nossa cultura não é mais a daquela época, que hoje em dia, de vez em quando, aparece um penetra na festa, né? Naquele tempo não aparecia, não. Quantas festas a gente já entrou de penetra, né, Zimar? Eu já entrei em umas 2. Então, quando a gente faz um jantar ou coisa parecida aqui, a gente cogita que virão 100 pessoas, e imediatamente a gente prepara comida para umas 150. Porque a gente sabe que comida aqui não perde. Aqui, Agostinho, perde não, rapaz. De jeito nenhum. Mas naquele tempo a cultura previa isso. Então, a festa era realizada com a quantidade de pessoas que se comprometiam a ir. Então já há um número significativo de pessoas dizendo: conte comigo, eu vou. Estão entendendo, queridos? Ainda, em Apocalipse 19:9 diz que bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Atendido o convite, o homem Jesus foi preparar a ceia. Evangelho de João 14, versículo 2, diz: pois vou preparar-vos lugar. Palavra do Senhor Jesus, está dizendo aos seus discípulos: eu vou ser crucificado, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar ao 3º dia e vou preparar lugar. A casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu diria: vamos caçar outro lugar para vocês. O Senhor mesmo está preparando moradas celestiais para os seus escolhidos. Amém, queridos? Amém, amado? Isso não é pouca coisa não, querido. Para quem estava condenado ao inferno, agora nós estamos aqui vivendo pela fé a convicção de que o nosso Senhor prepara. Não é uma casinha de projeto lá no anel viário, não. É uma morada celestial para você, querido. Amém, amado? Glória a Deus. No versículo de número 17... à hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Entendam, queridos, são
2 convites. No versículo 16 está dizendo que ele deu uma grande ceia e convidou muita gente. Como era comum na época, o camarada prepara, ele convida e de acordo com os convites que foram aceitos, ele vai preparar então essa grande ceia. Quando a ceia está pronta, é sábado à noite essa ceia. Então na sexta estava tirando o couro dos bodes, amanheceu o dia, vamos cozinhar, assar, fazer um arroz, uma farofa, e nesse meio tempo o servo está no mundo, avisa para o povo que está tudo pronto de noite, venha, está garantido. Estão entendendo, queridos? Lá vai o servo, vamos embora que está tudo preparado, o meu senhor está dizendo que a ceia está pronta, vamos embora, pode vir comer, vamos para o banquete. Com tudo pronto, o servo avisa os convidados, vinde porque tudo está preparado. Agora é chegada a hora de comparecer à presença do dono da casa para a grande ceia. Oh, maravilha, a festa vai acontecer. Não obstante, os versículos de 18 a 20, prestem bem atenção. Todos, de uma vez, começam a excusar-se, a dar suas desculpas. O primeiro vai e diz que comprou um campo e precisa ir ver o campo. O segundo diz que comprou 5 juntas de boi e vai experimentar os bois que ele comprou. O terceiro diz que se casou e que não pode ir. Note que o primeiro, o comprador de campo, e o segundo, o comprador de junta de boi, ainda pedem desculpas. O terceiro, o noivinho apaixonado que acabou de se casar, nem desculpa pede. E vejam, amados, como esses 3 elementos ilustram bem a sociedade que nos cerca. Diante do convite que nós, os servos do Senhor, estamos fazendo, pela segunda vez, porque já foi anunciado a esse mundo inteiro que o Mestre prepara uma grande ceia. E se você sair procurando, vai ter 1 ou 2 loucos aqui e acolá que vai dizer, não quero nem saber de Deus. A maioria vai dizer, o quê? É comigo mesmo. O quê? Deus está chamando? Eu vou. Não, pode contar comigo. Não, para o inferno eu não vou não, eu vou para o céu. Não, com o cão eu não quero conversa não, minha amizade é com Deus, eu sou assim com ele, ó. Já responderam positivamente ao convite. Agora a igreja, o servo do Senhor está anunciando, olha, o mestre manda dizer que a ceia está pronta. Inclusive nós vamos participar dela daqui a pouquinho. E o festival de desculpa começa. Esse primeiro sem vergonha que diz que comprou um campo e precisa ir ver, está contrariando toda a cultura de uma época e até dos dias de hoje. Porque eu acredito que poucos de nós aqui seria capaz de comprar uma galinha sem vê-la. Que dirá uma fazenda? É assim que você compra alguma coisa, é? Primeiro você compra, depois você vai ver o que você comprou? É assim? Eu duvido, só se tu for meio louco. Normalmente a gente vai ver primeiro, e depois de ver, a gente compra. Não é não? Naquele lugar, naquela época, a coisa ia mais além. Um lugar de terra difícil, uma pedreira só, deserto, dificuldade terrível de água. O camarada ia ver, ia analisar aquela terra durante pelo menos o ciclo de 2 anos, de 2 períodos chuvosos e 2 períodos de seca, para ver onde é que brotava um pasto, se aquele pasto era resistente, se dava para criar uns bichos, se dava para plantar uma roça boa, se o poço que tinha naquele lugar dava água boa o ano inteiro, ou se quando chegasse na seca aquele poço secava. Depois do camarada ter todas essas convicções, quando chove, para onde é que a água corre? Onde ela corre, ela abre buraco, ela causa erosão, ela derruba as coisas. Como é que é aqui? Estão entendendo, queridos? Se a gente botar umas 100 cabeças de gado, uns 200 cabras aqui, será que aguenta? Aí então o camarada ia brigar com o dono daquele campo pelo preço e então ia fazer negócio. Ou seja, esse primeiro camarada está mentindo descaradamente,
e dando uma desculpa esfarrapada para não comparecer à grande ceia daquele homem. Amém, queridos? O segundo deles, tão safado quanto o primeiro, está dizendo que comprou 5 juntas de boi e precisa experimentar aqueles bois. A ilustração de comprar uma galinha ou comprar um lote servia bem para vocês, mas a ilustração acerca de juntas de bois, acho que só eu e a Zimar, o Acácio também é um menino da roça, só nós sabemos o que é uma junta de boi e o valor que tinha uma junta de boi, né? O que era domar e emparelhar uma junta de bois, ver se os bois eram do mesmo tamanho, se eles puxavam por igual, se os bois não eram esmurecidos. Lá no Goiás, gente, os bois esmurecidos, trabalha 2 horinhas e arreia. Aquele é ligeiro, o cara passa a faca e faz um churrasco, não serve para ser boi de serviço. Ninguém é louco de comprar um boi sem ver, que dirá uma junta, e muito menos 5 juntas de boi. E o cabra safado está mandando dizer: rapaz, pede desculpa lá para o Senhor, rapaz. Comprei 5 juntas de boi e vou ter que experimentar esses boi para ver se presta mesmo. Que cabra sem vergonha, né? O camarada, para comprar uma junta de boi dessa, ele ia primeiro pegar, andar com eles, passar um dia trabalhando com eles, para ver se dava para fechar negócio. Quantas desculpas esfarrapadas, né? Mas ele ainda pede desculpa assim mesmo. E o terceiro arruma uma explicação que seria até plausível se a nação tivesse em guerra. Porque o fato do camarada ter casado dispensava ele durante 1 ano de ir para a guerra. Se a nação estivesse guerreando, ele casou, durante aquele primeiro ano ele não ia para a guerra, porque realmente ia ficar com sua esposa, ter a oportunidade de constituir família, porque vai que o cara morre lá na guerra e larga a mulher sem filho, sem nada, aquilo era uma maldição terrível naqueles dias. Estão entendendo, queridos? Mas esse não manda pedir nem desculpa, e ele é mais safado do que os outros. Porque, primeiro, o lugar não está em guerra. E segundo, ainda que estivesse, livraria ele do serviço militar, mas não livraria de ir bem ali, jantar e voltar e dormir em casa com a sua esposa. A moral da história, meus queridos irmãos, é que todos aqueles que o Senhor chamou e que confirmaram a sua ida, simplesmente não foram. Você sabe por que não foram, meus queridos? Porque nós não queremos intimidade nenhuma com o Senhor. Ninguém vai ao Senhor Jesus se o Pai não conceder, se o Pai não levar. Assim como ninguém vai ao Pai se não for levado pelo Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus e o Pai são um só. Entendam, amados irmãos, que não é nem tão misteriosa assim essa doutrina, que suscita tanta brutalidade e veementes discussões por parte de homens incautos, que estão arrebanhando um monte de gente e ensinando-as a cultuar a força do seu próprio braço e as decisões de sua própria cabeça e de seu enganoso coração, cogitando que a salvação seja algo adquirido por méritos próprios e não fruto da pura soberania de Deus. O Senhor gentilmente convidou. Os homens prontamente disseram que iriam. Mas na hora de ter um compromisso mesmo com Deus, fizeram aquilo que todo homem faz, inclusive nós aqui, todos nós, sem exceção. Arranjamos desculpas para não estar com o Senhor, para não comparecer àquela ceia com o Senhor. Estão entendendo, meus amados irmãos? Não fosse a eleição soberana de Deus, nós jamais estaríamos com Ele. Notem que o versículo 21 começa a ser manifestada
a graça de Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12, o Senhor diz então que veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas, obrigado Maria Clara, meu anjo, mas para todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Amém, amados? Versículo 21. Depois de sair fazendo esses convites e ouvindo essas desculpas esfarrapadas, voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Amados irmãos, primeiro relato do servo ao Senhor. Olha, os convidados pediram desculpa aí, alguns, outros nem desculpa pediram, mas disseram que não vem não. Aqui o cenário envolve uma situação cultural onde você prometer que vai atender a um convite e depois, a não ser que seja por um motivo terrível, morte na família ou coisa parecida, você não comparecer, meus amados, trata-se de uma desfeita horrenda. E é o que está acontecendo. Note que ele diz que aquele senhor irado disse ao seu servo: ora, mas e Deus se ira? Ira, amados. São inúmeras as passagens na Escritura que se referem à ira de Deus. Esse mundo terá o seu fim trágico e repentino exatamente no desfecho, no cumprimento final, quando as taças da ira de Deus se completarem exatamente em virtude de toda a maldade do ser humano que você vê aí na televisão e assiste aí para tudo quanto é lado. Sai depressa. Não há tempo a perder. Assim como uma comida que foi preparada hoje tem que ser comida hoje, porque amanhã ela vai apodrecer. O Senhor dá essa ordem ao seu servo: sai depressa. Não perca tempo não. Sai pelas ruas da cidade, entra nos becos e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Todo aquele povo, todas aquelas pessoas daquela nação e que eram rejeitadas, não eram aceitas no templo, não entravam no templo para sacrificar, não cultuavam na sua religião junto com os demais, porque eram considerados imundos, malditos. Todos aqueles camaradas excluídos, rejeitados, o Senhor manda chamar. Vai e traga-os. Note que os primeiros o Senhor convidou. Depois o Senhor mandou buscar. Vai lá e avisa que está pronto. Agora não, agora é outra ordem. Vá lá e traga. Não é para convidar não. Estão entendendo, amados? A diferença entre convidar e trazer? Vá lá e traga. O que se entende? Quando o convite chegasse àquelas pessoas, elas não iam nem entender. O quê? O Senhor está chamando quem? Nós? Tem certeza? Eu? O Senhor me quer lá no banquete, lá na ceia, grande ceia, lá na mansão dele? Lá no salão dele, ele me quer lá? É você mesmo, vamos embora. Rapaz, eu não vou não. Não é negócio, eu não vou não estou te convidando não. Vim, vai te buscar, embora. Você está entendendo, querido? A maioria de nós, verdadeiramente, olha para dentro de nós mesmos e não vê em nós a menor condição de se aproximar do Deus Santo. Ele é limpo, Ele é santo, Ele é maravilhoso, e nós, sujos, imundos, pecadores,
vá e traga para cá. O servo levará esses à presença do Senhor. Ele será bem sucedido nisso. Ele não está tentando. O Senhor não está dizendo para ele, ó, vai lá e tente trazer. Não, vá lá e traga para cá. Todos os imperfeitos, defeituosos, rejeitados pela sociedade e pela religião, incapazes de irem a Deus. Trata-se de pessoas improváveis. Depois disso, lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Entendemos que aquele servo foi obediente, ele foi atrás daquele povo e realmente levou todo mundo. A casa deve estar uma coisa tremenda, cheia de gente cego, tateando pelos lugares, nunca entrou ali, porque o cego no lugar onde ele está acostumado a andar, ele ainda anda, né? Mas imagina num lugar onde ele nunca foi, o pobrezinho está ali, os aleijadinhos se arrastando, sem saber, o pobrezinho do coxo, mancaba ali, para que lado que vai, o pobre encolhido ali, a barriga roncando, aquele banquete, um monte de coisa para pôr a mão e comer, e o bichinho desconfiado. Então tudo ali, foram levados para lá, e não encheu. Ainda tem lugar sobrando. Cabe a gente ainda. Como o Senhor mesmo prometeu, na casa de meu pai há muitas moradas. Posto todos esses diante do Senhor, dentro de seu salão de festa, a sala do banquete ainda tinha lugar. Não havia sido completamente cheia. No versículo 23. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar. Espera aí. Para que fique cheia a minha casa. Vamos lá, querido. Os primeiros, aqueles que rejeitaram, foram apenas convidados. O segundo grupo, os pobres, aleijados, cegos e coxos, já foram levados. Mas ainda há um terceiro grupo, que para esses a ordem que é dada ao servo é uma ordem tremenda, vai e obriga eles a entrarem na minha casa. Isso te diz alguma coisa, meus amados? O que é que você entende por isso aí? Fica para você passar a semana aí coçando a cabeça e me procure, a gente conversa em particular a respeito disso. Mas para quem não crê numa graça irresistível do Senhor, agente único da salvação do pecador, fica um problema sério para poder conciliar, pelo menos esse trecho da Escritura, com todo o restante de uma crença em um livre-arbítrio, que a única coisa que consegue fazer é aprisionar o homem ao pecado ou levá-lo ao inferno definitivamente, porque não produz nele obra nenhuma para a salvação. Quem são esses? Sai pelos caminhos e atalhos. Se antes ele levou um povo improvável, agora ele vai por lugares improváveis, onde os religiosos e hipócritas não andariam e nem estariam de jeito nenhum. Vá lá, nesses lugares, nesses atalhos, nesses caminhos periféricos, do lado de fora da cidade. Do lado de fora do nosso povo, gente que nem povo é, agora vai ser. Obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Nada que o Senhor fez é inútil. Coloque isso no teu coração, meu amado. Ele não derramou seu sangue inutilmente naquela cruz. Ele não cumpriu um ministério terreno, deixando sua divindade, se tornando um homem como nós, para que todo esse ministério fosse inútil. Ele não ressuscitou e está preparando moradas para lá no céu inutilmente, moradas onde ninguém vai morar. Tudo quanto ele fez é eficaz, nada que ele fez foi tentativa. Vai e obriga-os a entrar, para que a minha casa fique cheia.
Porque eu não trabalho em vão, eu não trabalho à toa. Tudo que eu trabalho dá resultado. Tudo que eu determino acontece. Nós não somos ninguém para determinar coisa nenhuma, mas o soberano Deus é. Diria ele e não faria? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor não faz nada inutilmente. Sua casa foi feita para ser habitada por uma quantidade de gente que irá ser alcançada. Não adianta, não vai sobrar e nem faltar, a medida é exata. Aqui, o convite já é mais do que irrecusável. Os chamados por ele são obrigados a atendê-lo. E eu vou dizer um negócio para você, meu amado. Eles vão atender. E eu conheço um camarada que foi desse jeitinho levado para esse salão de festa maravilhoso do rei. Um tal de Walter Leal Guedes, esse que está aqui falando para vocês. Simplesmente ele chegou e vamos embora. Tu mesmo. Não, depois não conversa, bora, conversa besta, rapaz. Quem é tu, rapaz? Eu manda nada, rapaz. Eu quer o quê, rapaz? Você só quer o que não presta, vamos embora. Agora você vai querer o que presta. A fé que o Senhor colocou em nossos corações. E entenda, a fé foi Ele que colocou em nossos corações. Nós não produzimos fé por nós mesmos. Primeiro Ele nos regenerou. Depois de nos regenerar, nós passamos a ter fé. Antes de sermos regenerados por Ele, nós não tínhamos fé em absolutamente nada. Versículo 24. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Entendam, queridos, que eles não vão sequer provar, nem experimentar. Não é comer, não, é nem experimentar. Não adianta botar um chegado para entrar, tu entra, faz um marmitex lá e joga para mim por cima do muro. Rola não. Só come quem está na presença do rei. Só desfruta do seu banquete quem com ele está. E só entra quem ele põe para dentro. Não entra quem quer entrar. Entra quem ele põe para dentro. Estão entendendo, amados irmãos? Queridos do meu coração, irmãos, irmãs, o Senhor te escolheu. Você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus. Amém, amados? Nós não sabemos o motivo pelos quais Ele te escolheu. Nós não sabemos por que motivo Ele te chamou. Nós sabemos que Ele chamou. E você aqui está. Agora, Ele tem colocado fé dentro do teu coração. E agora você pode usar esse mínimo de fé que Ele te deu. E usá-la, inclusive, para pedir mais fé. Para pedir o Espírito Santo. E para ter, então, agora sim, então, suficiente força e o mínimo de condição para lutar contra o pecado, contra a carne, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Dominação à qual todos nós éramos subjugados quando andávamos mortos em nossos delitos e pecados, antes de Ele nos dar vida, pela graça nos salvar. Hoje, você foi colocado para dentro de uma sala de banquete. E o mínimo que se espera é que você aproveite dessa ceia com tremendas e maravilhosas manifestações de ações de graça a esse Deus maravilhoso, que sabe-se lá por quê, resolveu te chamar, resolveu te escolher. Glorifique a Ele com sua boca, com suas palmas,
com seus dízimos e ofertas, suas glórias a Deus e, acima de tudo, glorifique a Ele com suas vidas. Amém, amados? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado